TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, estamos ao vivo, agora são 3h02 e você vai acompanhar a 9ª reunião ordinária da Comissão de Política de Prevenção às Drogas da Câmara. Hoje, como tema, teremos na pauta drogas novas e o impacto da dependência química nas relações profissionais e pessoais. Acompanhe na presidência do vereador Nelson Ossari. Aí, só apertar aqui. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Estamos dando início a mais uma comissão de políticas de prevenção às drogas. Hoje, quero antes de mais nada agradecer todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, o público presente, como também a Andréia Fernandes Barreira, do Grupo Nova Vida, da Igreja Bola de Neve. Transmita o meu abraço ao pastor Kid. Também quero cumprimentar o Paulo Lima, representando aqui o vereador Vinícius Gratti. Obrigado, Paulinho. E transmita... Quem? Akira representando o vereador Tenente Santini. Transmita também meu abraço ao vereador Tenente Santini, viu, Akira? Transmita mesmo. Vamos lá. Hoje, o tema escolhido para a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas é um assunto realmente polêmico, porém necessário, né? Eu que percorro inúmeras escolas, eu pude já constatar alguns relatos de substâncias que eu não tenho nem ideia, né, da sua composição, do que se trata, os efeitos e tudo mais. Eu costumo até brincar, doutor, que carro, droga e computador, cada semana tem uma nova, né? Tem um modelo diferente. Então, o tema hoje é drogas novas e o impacto da dependência química nas relações profissionais e pessoais. A palestra ela será ministrada pelo delegado Dr. Felipe Rodrigues de Carvalho, que já foi membro do Conselho Municipal de Entorpecentes, né, e também hoje é membro do Conselho de Segurança, o CONSEG, do Taquaral. O Dr. Felipe também está lotado atualmente no 4º DP, né, no Distrito Policial de Campinas, mas já passou pelo 101º DP da capital, segundo a Delegacia Seccional de Campinas, a DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, e também realiza palestras em escolas de prevenção do uso e abuso de drogas ilícitas desde 2015. Todo o trabalho referente à prevenção, né, tem o meu apoio, mas nós não podemos esquecer que a sociedade deve também apoiar o trabalho de repressão. O trabalho de repressão compete à polícia. A polícia que tem que bater de frente com o tráfico de drogas, né, com o traficante e também com o usuário. Muitos aqui criticam a minha fala quando eu digo, doutor, que quem financia o crime organizado é o usuário. Ele está financiando. Então, nós precisamos ter um combate a essas pessoas. E o principal, as pessoas saberem diferenciar usuário de dependente químico. O usuário, ele tem discernimento. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que é ilícito, que é proibido comprar da droga. Diferente do dependente, que já é um problema de saúde pública. Já é um caso de tratamento, aí já envolve uma doença. Então, essa diferença é muito importante, porque é o que nós estamos observando hoje, principalmente com as pessoas em situação de rua dependentes químicas. Todo mundo doando, seja dinheiro, seja alimento, seja roupa, seja cobertor, e muito de forma desorganizada. E muitas das vezes, você está potencializando aquela pessoa a permanecer nas ruas. Porque aquele cobertor, às vezes aquele alimento, às vezes aquela esmola, aquele dinheiro, né, ele é utilizado para o uso da substância. Ele troca, ele vende. E todo mundo que recebe e só recebe, jamais vai ter uma elevação na autoestima e vai querer produzir. Se eu só estou recebendo,
Que estímulo eu tenho em sair do lugar? Que estímulo eu tenho em querer melhorar a minha vida, fazer alguma coisa? E isso acaba se tornando um vício também. O vício de receber. Então eu sempre estou aguardando alguém me entregar alguma coisa, né? Doar é um ato gratificante, é um ato louvável, sim. Porém, nós devemos tomar todo o cuidado com a forma desorganizada de potencializar e destruir, ajudar a destruir essas vidas, né? Nós devemos levar muito em consideração uma campanha que eu lancei aqui em Campinas, na época de coordenador de políticas de prevenção às drogas, que era não dê esmola, né? Dê cidadania. Vamos tentar ajudar as pessoas. Eu não acho errado e não sou contra quem entrega alimento, quem entrega dinheiro, quem entrega roupa, mas eu acho que tudo tem uma forma, tudo tem um jeito para se entregar. E a lei, ela existe para estabelecer ordem, estabelecer regras, né? Nós precisamos ter um mínimo do bom senso para fazer a coisa correta. Não é fácil você distinguir um usuário de um dependente químico. Tem um ditado que diz: nem todo usuário se torna dependente, mas todo dependente já foi um usuário. Então nós temos que trabalhar, né, essas ações, né, principalmente com as pessoas em situação de rua, de uma forma mais organizada. Até porque na rua não tem só o coitadinho que está precisando, que está passando fome. Na rua tem um morador de rua que, na verdade, não é morador de rua. Ele está disfarçado de morador de rua. Tem pessoas que utilizam dos moradores de rua, aquele meio todo, para traficar. Tem um morador de rua romântico, né? É aquele lá que não usa droga, é aquele que tem família, é aquele que é contra o sistema, e ele está na rua pelo simples fato de ser contra o sistema. Não usa droga, tem família, faz lá uma arte com uma latinha, vende e vive o dia. Então, na rua, o perfil ali é variado e tudo muito complicado. Agora, se tratando de novas substâncias, né, nós temos que dar toda a atenção para esse tema que o doutor Felipe traz aqui na nossa Comissão de Política de Prevenção às Drogas, sobre essas drogas novas, né, e o impacto, né, na sociedade, nas relações profissionais. Então, doutor, eu passo a palavra e, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de poder conceder esse tema e fazer com que toda a sociedade, todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara, possam multiplicar tudo que vai ser apresentado hoje aqui. Eu tenho absoluta certeza, o doutor, com toda a sua experiência, vai falar com propriedade. E o básico, né, quando nós falamos de dependência química, falamos de drogas, é que não existe receita, né? Ninguém aqui vai trazer receita para você resolver o seu problema. Mas nós vamos trazer aqui um pouco mais de informação, que é isso que eu acredito, a informação. Eu acho que a desigualdade social, ela existe e sempre vai existir, mas a falta de informação, isso daí a população toda tem que receber. Não interessa se é classe A, B, C, rico, pobre, negro, branco, evangélico, católico. Todo mundo tem que receber informação. E hoje nós temos esse tema. Eu também quero deixar aqui para todos que nos assistem, né, o contato do meu gabinete, tendo como pauta o tratamento dessas pessoas que sofrem do pior mal, que são as drogas, todos aqueles que precisarem de um aconselhamento, de uma orientação, de uma internação, um tratamento mesmo em comunidade terapêutica ou junto aos serviços públicos, podem procurar pelo meu gabinete. O telefone é o 3736-1510, como também o WhatsApp do gabinete, que é o 98390-2935. Esse é o WhatsApp do gabinete, 98390-2935. Quero também, só para concluir, falar de um projeto que eu apresentei, que infelizmente os vereadores da base do governo acabaram rejeitando. É um projeto que obriga a prefeitura a resolver o problema das drogas em Campinas, oferecendo alternativas de tratamento para dependentes químicos e apoio às famílias através do SUS.
pede também à prefeitura a solicitação da internação compulsória de usuários de drogas, mediante autorização judicial, obviamente, até porque a internação compulsória também é muito polêmica, né? O assunto é muito polêmico, porém, nós estamos observando que nas ruas tem muitas pessoas sem discernimento, colocando em risco a vida delas e a vida da sociedade. Então, o Estado precisa intervir, o município precisa agir, antes que essas pessoas acabem caindo no sistema prisional, né? Porque depois que mata, depois que rouba, aí não adianta querer tratar, internar. Aí é presídio mesmo. Peço também nesse projeto que a prefeitura contrate entidades privadas para oferecer tratamento, já que são poucas que têm convênio, que eu conheço em Campinas é o Instituto Padre Haroldo, e, se eu não me engano, mais 2, 3, é muito pouco. E também obriga a prefeitura a remover usuários em áreas com consumo de drogas e combater o narcotráfico e outros crimes, né? Esses fatores de risco precisam ser substituídos por fatores de proteção. E também peço aqui que áreas que sejam públicas ou privadas com uso frequente de drogas deverão receber investimento em revitalização para evitar o abandono. São as nossas praças, né? Quando eu apresentei aquele outro projeto que multa de forma administrativa usuários de drogas em espaços públicos, né, não é para sair multando o morador de rua. Esses devem ser encaminhados para assistência social e saúde. Tem os abrigos, tem a assistência social, tem o CAPES, tem todo o trabalho que a prefeitura desenvolve que pode atender essa população. Eu falo por conta daqueles playboys que ficam nas praças fumando maconha do lado de criança no playground, daquele que usa da cocaína e joga o pino na areia do playground, que o pai de manhã tem que ir lá recolher o pino antes de permitir que o seu filho brinque. É valorizar o espaço coletivo, né? E não o direito individual de um usuário de droga, né? O simples prazer dele fumar o baseado, né? Nós não podemos admitir isso. E esses fatores de proteção, que é a praça, né, que é o convívio coletivo, o espaço público, ele tem que ser frequentado por pessoas de bem. Até porque o usuário de droga, ele proporciona uma cena degradante. O cigarro já gera o usuário do cigarro já gera uma imagem degradante hoje. Antigamente tinha todo o seu glamour, fazia parte das novelas. Hoje não é assim. Então, se nós estamos falando aqui de uma droga lícita, imagine então você brincando com uma criança no playground, num parquinho, e do seu lado um rapaz usando cocaína, fumando um baseado. Então, tudo isso tem que ser realmente reprimido através da polícia militar, da polícia civil, da nossa polícia, da própria guarda. A repressão ela tem que existir contra essas pessoas. Eles precisam saber respeitar o que é certo. E usar da droga não é legal. Esse projeto que eu apresentei, eu pretendo reapresentar agora em 2020, logo que virar o ano, para tentar, de uma forma ou outra, resolver o problema das drogas na cidade de Campinas, ou pelo menos amenizar, né? É um projeto geral, ele não vem para tapar o sol com a peneira, ele vem realmente, de forma ativa, fazer com que o executivo execute, que faça acontecer, porque é isso que a família campineira pede, é isso que a sociedade pede, ela pede paz, e quando nós falamos em droga, não tem paz, não tem alegria, não tem harmonia. Eu não conheço uma mãe feliz porque o filho usa droga. Então, nós precisamos prezar pelo maior patrimônio da cidade, que é a sua população de bem. Então, doutor, eu passo a palavra, desculpa aí ter me estendido, e fique à vontade. E muito obrigado mais uma vez aí pela presença e contribuir para a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar novamente compondo uma mesa junto com um vereador que está preocupado em resolver esse tipo de problema. Infelizmente, é um problema muito sério e a gente esteve juntos, nós estivemos juntos pela primeira vez quando discutimos aquela questão do acesso de adolescentes em locais de grande percepção de uso de droga, né, nas boates e etc. Né?
Mas hoje o que o senhor disse aqui envolve uma coisa muito importante, que é a dignidade da pessoa humana, né? A nossa Constituição Federal, ela elenca como princípio esse conjunto de valores morais e espirituais que são inerentes a toda pessoa. E dentre esses conjuntos, é interessante a gente observar que estão o bem-estar, a capacidade de escolha, a capacidade de autodeterminação, né? E tudo isso fica prejudicado quando a pessoa ela tem no mundo dela o uso de drogas, né? Porque a droga ela acaba afetando essa capacidade de autodeterminação da pessoa, né? E muitas vezes a pessoa ela não consegue sair mais disso. Tá? Ainda na nossa Constituição Federal, é bacana a gente mencionar que temos alguns veículos, algumas normas que elas se prestam a evitar, obviamente, até trazendo para o nosso assunto, são chamados os mandados de criminalização. Ou seja, lá atrás, em 88, a Assembleia Constituinte ela deixou, em alguns artigos da Constituição, alguns mandamentos. Ou seja, legislador, você vai ter que legislar sobre esse determinado assunto. Ou seja, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais foram promulgados aí com o seguir dos anos, né? E o tráfico de drogas a atual lei nossa ela é de 2006. Eu não vou nem ingressar no sentido de recepção constitucional, tudo, porque a lei anterior é de 1968. Estava em vigor tudo e funcionava. Um outro aspecto que a Constituição também enumera, e vai ao encontro do que o senhor disse, é o direito da educação, que é um dever da família e é um dever do Estado também. Tá? Onde que eu estou querendo chegar? A informação é um dos meios de se prevenir, de se reprimir o uso e o tráfico de drogas. Tá? Uma pessoa bem informada, até de maneira precoce, ela causa o que a gente mais espera, que é o desinteresse em procurar droga, né? Então, uma vertente seria de criar o desinteresse. O público-alvo, as crianças, adolescentes, adultos, aí eles não estarem interessados no uso, na aquisição de qualquer que seja a droga, né? Drogas novas, as pessoas falam, nossa, será que essa droga faz tão mal quanto a outra? Né? Então, se ela tem o direito à informação, que cabe à família, a gente tem que transferir essa responsabilidade também para a família, né? Não só para o poder público, que acaba não sendo realizado a contento. Né? E sendo essa primeira vertente, e a outra vertente, a própria Constituição também já dispõe, que é já o capítulo da segurança pública. Ela já enumera, fala, olha, cabe às polícias a apuração da infração penal, da sua autoria. Então, essa dupla vertente, né? A gente tem que começar uma conversa sobre drogas e tráfico, tudo. Simplesmente assim, o fim principal é a dignidade da pessoa humana. E aí, o direito à informação, de um lado, né? Que pode ser exercido tanto pelo Estado quanto pelas famílias. E do outro lado, o denso investimento nas políticas públicas de prevenção e combate ao tráfico de drogas acabam surtindo um efeito e não faz com que haja aquela sensação de enxugar gelo, né? Que infelizmente todo mundo tem. Você prende um traficante de drogas hoje, e o traficante de drogas, quando você está levando o cara para o centro de detenção, já tem outro no lugar dele. Então, se a gente cria o desinteresse, né, as pessoas já não procuram. E qual que é o problema disso tudo? O tráfico de drogas, como bem o vereador comentou, o tráfico de drogas está entre os top 5 crimes a serem combatidos no mundo. Ou seja, eles são muito rentáveis, eles têm uma característica da transnacionalidade e eles se comunicam, eles bebem um na fonte do outro. Tá? Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos e terrorismo. Tá? Atualmente, a gente vive um problema, as autoridades públicas vivem um problema que envolve a descriminalização do uso da droga.
né? Todo mundo menciona a Flórida, menciona o Chile, a própria Holanda, o Uruguai, né? Então, o que acontece? O Brasil, a gente percebe isso, o Brasil ele não tem capacidade para poder tratar os dependentes. Eles não têm política pública básica para poder tratar um paciente de esquizofrenia de tanto fumar maconha. Quanto mais pessoas intoxicadas, né, precisa ter um pouco de alento nisso. Tá? E qual que é a gravidade? O usuário, o tráfico só existe por causa do usuário. A gente tem que ter isso em mente, né? E o tráfico é tão grave que ele tem, vamos dizer assim, ele é a mãe de todos os outros crimes. Dentre eles, os crimes de sangue, né, que são os crimes praticados por quem não tem discernimento, que são os crimes de homicídio, roubo, sequestro, estupro, pequenos furtos, né? É um assunto lamentável, corriqueiro, mas que tanto o Código Penal quanto a lei antidrogas, eles possuem dispositivos já demonstrando essa gravidade. Um exemplo, na lei de drogas, quem cometeu o crime ali, que seja um crime de furto, até um atropelamento, ele cometeu esse crime sob total estado de embriaguez, mas não é aquela embriaguez do álcool, é a embriaguez da droga, né? A própria conduta dele já não é levada para fins de punibilidade. Então é um negócio muito sério. Retira a conduta, né? Então seria essa questão dos crimes de sangue também. E um outro problema do tráfico de drogas, ele já atinge também, ou ele fomenta os crimes de colarinho branco, né? Essas drogas, tanto as corriqueiras aí, cocaína, maconha, que tem um trajeto que passa pelo Brasil, eles atingem esses criminosos, que são os macrotraficantes, que com os proventos do tráfico de drogas, acabam adquirindo muitos bens, encaminham dinheiro para paraísos fiscais, e a gente acaba tendo que persegui-los para poder apurar uma eventual lavagem de capitais, uma sonegação de impostos, uma evasão fiscal. Tá? Exatamente, financiamento ao terrorismo, né? Aí a gente já entra até naquela comunicação entre os piores crimes, né? E exatamente. E é um assunto tão complicado porque, assim, até voltando à transnacionalidade, a tendência de você reprimir o tráfico de drogas, ela não é municipal, estadual, ela é mundial. Tanto que na década de 80 aí, os Estados Unidos estavam com aquele problema da enxurrada de drogas vinda da Colômbia e do México, e já partiram para a criação de vários departamentos, o mais famoso é o DEA, né? E no Brasil funciona assim também. Aqui em Campinas temos a DISE, né? A Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, aí, a qual eu permaneci por 4 anos. Né? É uma tarefa árdua, mas a gente tratou com exclusividade. Fizemos um mapeamento dos traficantes de Campinas, Valinhos, Paulínia, Indaiatuba, Vinhedo. Então dentro dessas, vamos dizer assim, 2 toneladas anuais de droga que eram feitas as apreensões, né, chamou atenção para algumas drogas. E aí a gente começa a entrar no tema, que são drogas novas, não são relativamente novas para quem usa. Mas eu tenho certeza que vários de vocês têm conhecimento dessas drogas, mas o uso abusivo dela tem preocupado. Eu vou iniciar pelo MDMA, tá? O MDMA, vulgarmente chamado de MD, Michael Douglas, é uma droga que ela está sendo vendida isoladamente. Antes, eu tenho certeza que todo mundo conhece o êxtase aqui, né? Era o princípio ativo do êxtase. Então o êxtase, quando ele era trazido lá da Europa, da Irlanda, da Holanda, da Alemanha, o que acontecia? Ele era comercializado em festas rave e tudo. O público-alvo é um público muito perigoso, porque envolve pessoas entre 17 e 50, 55 anos. Então abarca toda uma geração, né? E qual o problema? Essa droga,
ela causa uma enorme sensação de prazer, de bem-estar, ela aguça os sentidos dos usuários, então fica com uma melhor visão, uma melhor sensibilidade, por isso que é até chamada da droga do amor, né? É euforia, tudo. Só uma coisa antes que eu esqueci de mencionar. A nossa lei de drogas, ela não fala o que é droga, o que não é. Então, a gente se socorre de uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a portaria da Anvisa. Ela foi editada em 1998 e ela enumera todas as drogas, e aí sim você consegue aplicar a lei antidrogas. Ela fala o que é droga e a lei fala o que você tem que punir. Por exemplo, a pessoa está transportando droga sem autorização legal, tudo bem, qual droga? Aí a portaria da Anvisa que fala. E o que acontece? A portaria da Anvisa não consegue acompanhar de maneira dinâmica, satisfatória sim, mas de maneira dinâmica, ela não tem o dinamismo da invenção de novas drogas. Por exemplo, o MDMA está na lista salvo engano, é F2 da Anvisa, é um nome grande, é metileno-dioximetanfetamina, né? Mas por isso que é MDMA, né? Um primo da anfetamina aí, da cocaína também. Então, qual o problema? A pessoa usa essa droga e ela fica sobre o efeito dessa droga dura até 1, 2 dias, né? Então, por isso que essa droga ela é utilizada muito em festas rave, festas que demoram 2 dias para acabar, festivais, tudo. Qual o problema? A pessoa fica extremamente desidratada, ela tem falência múltipla dos órgãos e ela tem um sintoma que chama segundas ou terças-feiras suicidas. Isso é grave, por quê? Quando ele está sob o efeito desse medicamento, ele tem uma liberação de bem-estar tremenda, que o próprio organismo depois não consegue produzir a contento. Então a pessoa fica deprimida, fica agressiva, se mata, ou acaba fazendo alguma conduta que normalmente ela não faria. E a gente entra naquele exemplo dos crimes de sangue, né? Não bastasse, como infelizmente a gente percebe no Brasil, existem pílulas, os comprimidos de êxtase falsificados, né? E aí a gente já começa a entrar num problema mais sério, porque o MDMA ele passou a ser vendido separadamente por um custo mais caro. O êxtase ainda continua sendo vendido. Só que agora as pessoas não falsificam mais o MDMA, eles falsificam a bala, né? E aí, qual que é o problema? O usuário, o dependente, tudo quando ele está usando aquela droga, ele sabe o efeito, às vezes ele até descuida. Ele faz uma dieta, ele procura, ele sabe dos efeitos, até para ele não ficar assustado. Agora, durante esses 4 anos, a gente fez algumas apreensões de comprimidos de êxtase que tinham cocaína, não tinha MDMA. E a gente já entra num problema, tinha metilona, etilona, sabe? São primos mais pobres do MDMA, que causam um efeito parecido, mas pode intoxicar uma pessoa com um único comprimido. Esse é o problema. Então atrasa sempre as posturas, tanto da polícia quanto dos serviços médicos. Porque o médico precisa saber o que está acontecendo. Sabe? Muitos, até por orientação dos socorristas, eles usam um remédio que chama naloxona. Ele é um antagonista de opioide. Mas muitas vezes a pessoa colocou para dentro e esse remédio não resolve. Ou pode até agravar a situação, né? Então, a primeira droga que eu queria trazer para vocês é essa. É uma droga que ela não, felizmente, ela não tem o acesso de crianças. O público-alvo já é um público adolescente, adulto, né? Não é uma droga que a gente tem que ficar preocupado em escolas. Teve uma época que estava sendo veiculada através das redes sociais. Mães e pais, tomem cuidado com balinhas e tudo. Isso aí pode ter acontecido em caráter isolado, mas isso não é interessante para o ponto de vista do vendedor. A criança não tem o dinheiro suficiente para ficar comprando aquilo lá. Então, ainda bem que caiu por terra essa política toda. Tá? Uma outra droga que eu quero trazer ao conhecimento é uma droga do grupo NBO. Tá? São os NBOM. NBO, 25 NBO, também estão catalogados na Anvisa já. O que acontece? Na década de 70, 80, nós tivemos aí a ascensão do LSD, um ácido lisérgico.
Então, como que o LSD ele era vendido? Era um líquido, uma infusão, ele era colocado num pedaço de papelão, uns quadrantes de papelão, e aí o que acontece? Era vendido esse quadrante, então o usuário ele comprava, adquiria esse quadrante e utilizava, né? Só que começou a faltar isso aí também, e o pessoal começou a introduzir esses N-Bomb, né? Qual que é o perigo? O N-Bomb, ele também é um insumo vindo da China aí, infelizmente, e de alguns outros países, e causa uma intoxicação bem pior. E causa um efeito muito parecido com o do LSD também, que é o efeito flashback. Os usuários dessa droga geralmente colocam na mucosa esse quadrante de papelão. O líquido, né, o princípio ativo, ele entra em contato com o nosso organismo, com a saliva, dá o efeito esperado pelo usuário, só que acontece, muito do componente fica no tecido adiposo. E aí o que acontece? Até 2 anos depois, pode ser que a pessoa queime esse tecido adiposo, até pela termogênese normal. E o que acontece? Ele tem esse efeito dessa droga até 2 anos depois, trabalhando, dirigindo um caminhão, operando máquina. Então esse é um perigo que assim, muitas pessoas não sabem disso. Então esse efeito flashback, ele é o mesmo efeito da hora que o cara usou há até 2 anos. Então tem esse perigo. Tá? E qual que é um outro perigo dessa N-Bomb? Ela não tem cheiro, ela não tem gosto, né? E ela é comercializada e importada de maneira muito, muito mais fácil do que uma maconha, do que uma cocaína, essas drogas mais conhecidas, né? Elas vêm em vácuo. A gente fez uma apreensão, a gente prendeu um casal até em Campinas aqui no ano retrasado. Eles importaram do correio, veio dentro de um saquinho de miojo. Então, assim, veio pelo correio, nós entramos em contato para ver a questão do raio-x, questão tudo. Não tem cheiro, não tem característica nenhuma. E foi apreendido 150 gramas. Ah, Felipe, mas 150 gramas? Só que essa droga ela é vendida ao micrograma. Entendeu? Esse é o problema. São microgramas disso. Então tem o recipiente, o veículo, né? É o micrograma para não causar a overdose. Esse é um grande problema, né? Então, é uma droga que ela está sendo comercializada muito entre estudantes. O público-alvo é de estudantes. É um perigo porque não tem antídoto. É uma droga que tem que esperar passar. Ou o socorrista ele ministra essa grosso modo, não tem conhecimentos de medicina, nada, mas assim, pelo que a gente sempre acompanha e conversa com os profissionais da saúde, você acaba percebendo. Uma lavagem estomacal não livra a pessoa de ter impregnado na saliva, no tecido adiposo, essa droga. Tá? Uma terceira droga que tem causado espanto aí é o fentanil. Tá? É um anestésico, um indutor de anestesia. É uma droga muito perigosa. Ela era utilizada primeiramente entre o corpo médico. Era uma droga antes exclusiva dos anestesistas e tudo. E o que começou a acontecer? Ela tem um altíssimo custo, um poder viciante altíssimo também. E a quantidade para poder gerar a sensação de prazer no usuário é muito pequena, né? Então, ou ela era inalada ou injetada. E o que começou a acontecer? Isso aí, e agora voltando naquela questão da transnacionalidade. Esse composto, esse fentanil, antes, ele era feito de modo a engordar, engrossar a heroína. Entendeu? A heroína ela ficava com mais os efeitos potencializados em razão do fentanil. A heroína, graças a Deus, a gente não tem muita incidência aqui no Brasil, porque é uma droga muito cara. E o público não tem... o público brasileiro não tem interesse nessa droga, não sei a razão, tanto dessa droga como também da metanfetamina, né? Que os norte-americanos usam bastante, como é verificado com o crack aqui, né? Então o fentanil ele tem ele chamou a atenção da delegacia antidrogas na época que eu exercia
a assistência lá, porque um garoto da Unicamp, ele sofreu uma intoxicação. E quando, através do CEATOX lá da Unicamp, foi verificado isso aí, o pessoal falou... Café. Não, não, muito obrigado, já tô sob o efeito. Deixa eu falar no microfone, senão o pessoal não vai entender nada. Eu ofereci pro doutor aqui uma substância chamada cafeína. Cafeína. Muito ele boa essa. Ele recusou porque disse que já está sob o efeito. Então, um último ponto também do fentanil, da fentanila, né, que eu queria mencionar, é que são traficantes, os traficantes dessa droga são pessoas com alta escolaridade e com um nível de vida financeiro bem alto. Tá? A gente tem... Não tenho. Depende muito da forma que ela é administrada, né? Mas gira em torno de 200, 300 reais cada porção. Né? E assim, é uma droga cujos efeitos passam muito rápido. Então, a rotatividade, então, por isso que acaba... tem que ser rico. Né? É o que eu costumo falar do crack. Tem muita gente que fala assim, que o crack é uma droga barata. Ela é barata, né? Porém, o efeito é rápido. Então, vamos pegar uma pedra de crack que custa aí 10 reais e o efeito dura 15 minutos. De 15 em 15 minutos você tem que ter 10 reais. E a gente costuma dizer que você identifica se aquela substância vicia rápido ou não através do efeito. Quanto mais rápido o efeito, mais vontade de usar de novo. Por isso que o gráfico de um usuário de cocaína é assim, olha, cheirou, subiu, começou a dar efeito, terminando o efeito, usa de novo. Já um gráfico de um usuário de crack é assim, não tem fim, né? Vende a mãe. Exatamente. Tanto o crack quanto a cocaína, eles têm o mesmo princípio ativo, né? Ocorre que na cocaína, a pessoa ela tem misturado alguns compostos que causam maior durabilidade ao efeito. E o crack, ele dá aqueles estralos em razão do bicarbonato de sódio, que é misturado. Então, vira tem uma espessura de vela, e quando aquilo é queimado, ele fica dando esses estalos aí, por isso que chama crack. E o efeito ele é muito rápido mesmo, porque tem menos cocaína, né? Mas é tão viciante quanto. Né? Uma outra droga, por fim, que eu gostaria de trazer ao conhecimento, é a cetamina, ou ketamina, ou K. Tá? Essa droga ela é muito perigosa. Tem outras drogas, tem 2-CB, 2-EC, são várias drogas parece uma sopinha de letras. Depois eu explico por que eles chegam nessas drogas. Mas a ketamina, o que acontece? É um anestésico dissociativo. Ela é usada como maneira também de um pré-anestésico ou até para manutenção do mesmo. E o que acontece? A sensação que ele dá é da pessoa sair do corpo. É alucinógena. A pessoa ela sai do corpo, parece que ela está olhando para o corpo dela, né? E, infelizmente, é uma droga muito percebida entre as mulheres. As mulheres usam mais essa droga do que os homens. Não tem explicação. É o público-alvo mais perigoso, que é o público universitário. Sabe? É uma droga que custa cara. E a forma de administração é muito engraçada. Quando eu estava no 101º DP em São Paulo, a gente pegou uma investigação de alguns estudantes de medicina que faziam o quê? Eles faziam aquelas operações em porquinho, em bichinho, até para poder né, passar de ano na questão das matérias deles, e traziam de pouco em pouco o restante dos vidros de cetamina. E o que acontecia? Com bastante do composto já, ele colocava no micro-ondas, num prato, evaporava o recipiente e ficava pó. E vendia o pó. Entendeu? Então a forma de administração mais corriqueira é essa. Inalada, colocado na mucosa também, né? E o que acontece? Começam a criar, né? Tem algumas pessoas que começam a criar, né? A mistura, coloca com maconha. Isso, mescla as drogas, né? É um perigo. Essa eu não conhecia. É. K. É o K. Não é K. usado em animal, nada.
Não, não, não. Não tem nada a ver. Na verdade ele tem o princípio o princípio dele o princípio, o fim dele é a anestesia. Uhum. Só que quando ele é administrado de maneira abusiva, né, que a gente fala, ele acaba tendo esse efeito narcótico, né? Ele mexe com o sistema nervoso central. É uma droga extremamente perigosa porque ela retira do ser humano um instinto de autossobrevivência. Né? A pessoa ela pula do alto de um prédio, ela não tem freio, a verdade é essa. Então, muitas pessoas que... a gente tem relato, a gente não pode divulgar infelizmente, mas assim, muitas pessoas que fizeram uso dessa droga e acabaram sendo estupradas, né? Porque... e depois as pessoas, os supostos estupradores, estavam fazendo uso junto também. Mas a pessoa ela perde a capacidade de discernimento. Eu volto na questão do inicial. E tem toda essa problemática. A pessoa ela perde os freios. Tem uma outra droga também, agora me veio à mente, chama DI. Né, é uma droga, é o GHB. Perigosíssima também, não tem gosto. Não tem cheiro, não tem nada. A pessoa coloca algumas gotas na água e ela tem a pessoa fica com essa vulnerabilidade também. Não, porque a pessoa ela fica acordada. O Roipinol aí, que seria o Boa Noite Cinderela, né? A pessoa ela capota. E aí ela acaba tendo esse problema. Agora, esse dia, a pessoa fica acordada, ela fica alucinada e com tendências sexuais, né? Esse é o problema. Então a vítima acaba que colabora, né? O freio fica no pé. Esse é um problema. Então tem esse estado de transe, a pessoa tem a perda da memória. Então são todas drogas aí que viciam, sabe? Felipe, eu ouvi falar que maconha não vicia. Eu ouvi falar que o êxtase não vicia. Eu falo com segurança, todas as drogas viciam. Existem, na verdade, são diferenças de vícios. Existe o vício psicológico, existe o vício social e existe o vício físico. Tá? Muitas vezes a pessoa ela faz uso da maconha e ela fala, a maconha não vicia, eu paro quando eu quiser. De fato, ela para quando ela quiser. Só que ela não tem mais espaço na sociedade se ela não fumar maconha. Então, todo lugar que ela vai, porque ela tem um grupo de amigos, são amigos, né? Ela tem um grupo de amigos que fazem uso. Então, ele vai, fazendo até uma analogia boba, a pessoa que gosta de tomar um vinho, alguma coisa, ela sai com um grupo de pessoas que tomam vinho também, né? E no dia ele fala assim, eu não vou beber. Fica sem graça. É uma analogia, né, bem menor, obviamente. Mas esse seria o vício social. O vício psicológico, a gente já observa mais na cocaína. Vício físico também na cocaína. Físico o corpo pede mesmo. A pessoa entra em abstinência, dá aquele estado lamentável, que você vê a pessoa que não come, ela coloca a droga acima de tudo, até da higiene, tudo. E assim, o vício psicológico é essa questão também, está muito ligado ao vício social. A pessoa, o usuário, infelizmente, ele impregna essa ideia de que nada vai ser prazeroso se não tiver a droga no meio. Então eu falo, esses 3 vícios, eles sanam toda e qualquer dúvida no sentido de que a droga não vicia. Vicia. É que assim, muitas políticas, às vezes, né, de defesa, de liberação de drogas e tudo, falam, mas olha, essa droga ela é tão... Não existe mais essa conversa de ser porta de entrada, e não é... A questão, muitas vezes, é de interpretação sistemática, né? A maconha, né, o THC. Hoje a gente tem maconha sintética que tem 10, 20, 30 vezes mais o índice de THC do que a maconha normal. A pessoa morre de overdose de fumar maconha. Nossa, morreu do quê? Morreu de overdose de fumar maconha. Teve falência, teve todos os sintomas aí, né? O cigarro mata, né? Exatamente. Exatamente. Porque a maconha que é fumada não mata. Exatamente. Então tem toda essa questão. E um outro aspecto que preocupa também, e aí tem a ver com a confecção de drogas novas, é a facilidade da importação de insumos, né, de outros países. Né? Muitas vezes as pessoas elas importam insumos com nomes, alguns químicos, com nomes diferentes, chega aqui no Brasil, misturam com alguns compostos já conhecidos. Tudo isso para quê? Porque você pega a fórmula ali
de uma droga, ele pega um radical ali, muda uma perninha aqui, uma ali, e pronto, já não consta na Anvisa, na portaria que eu mencionei para os senhores. E aí o que acontece? Você não tem materialidade delitiva, você não tem, no laudo técnico lá, quando a gente está prendendo alguém, você precisa de um laudo falando, é droga, beleza, então a gente pode prender a pessoa. Né? Então, toda essa tentativa. E qual que é o problema? O tráfico de drogas é uma atividade ilícita tão rentável que hoje você contrata químicos para poderem fazer isso. Tá? Um exemplo disso, a gente já fez apreensão aqui em Campinas de cocaína que no pino tinha maleato de enalapril, para o cara não morrer do coração. Ou seja, é a droga, mas já toma aqui, é uma droga que você está sendo cuidado ainda. Sabe? Infelizmente. Sabe? Para o cara não pifar ali e o que acontecer. E ele não morrer ali naquele ponto de venda de drogas e isso não prejudicar o comércio. É um assunto tão sério, porque é um comércio. Eles pensam como empresários. Eles pensam que o produto não presta, mas eles pensam como empresários. Até as medidas que eles tomam também, a questão de matar os vendedores e tal. Né? Mas esse é o problema. E por que eu estou falando tudo isso aí? Porque como que você vai prender em flagrante uma pessoa dessa? Sabe? Fazendo assim, num breve, eu vou explicar como funciona a prisão em flagrante de um traficante para vocês. Né? Você tem a investigação, né, preliminar, pode ser feita aí através de uma interceptação telefônica, né, de um levantamento aí em redes sociais da pessoa, tudo certinho. Né? Até dos antecedentes criminais dessa pessoa. Aí você faz algumas atividades de campo, tudo, algumas campanas, tudo. E aí você surpreende o cara transportando bastante droga, ou vendendo bastante droga, ou qualquer dos verbos lá, que são vários núcleos, né, no tráfico de drogas. Só que aí tudo bem. Você prende um cara que ele está com 20 quilos de uma substância que você não sabe o que é. Qual que é a necessidade? Você tem que levar o cara para a delegacia, você vai fazer a apreensão desse objeto, desse produto, e vai encaminhar para a perícia. A lei de drogas fala assim, ó, você tem que, para começar as atividades de prisão em flagrante, você tem que ter um laudo provisório do Instituto de Criminalística. Esse laudo confere materialidade criminosa. Então você está prendendo em flagrante o quê? Esse bandido. Pelo quê? Por tráfico de drogas. Que droga? Está aqui no laudo. Né? Então seria... E o que acontece de maior problema? Muitas vezes o Instituto de Criminalística não consegue provisoriamente emitir um laudo falando que é droga. Ou seja, vem um laudo não conclusivo. Falando assim, ó, a gente não sabe o que é isso aqui. Porque a gente tem uma planilha, faz salvo engano, a cromatografia gasosa lá, e a gente... contraste. A cromatografia gasosa é para o definitivo. Então, eles falam assim, ó, não tem como fazer. Aí, ou a gente se socorre do Ceatox, aqui em Campinas, que tem um laboratório muito bom e consegue dizer o que é droga, qual droga é. Ou você tem que fazer a apreensão disso aí e mandar para o CIAP em São Paulo, que aí depois vem, depois de dias. E o cara vai embora pela porta da frente? Não vai. Não vai. A gente tem outros modos aí de segurar o cara. O Código de Processo Penal fornece elementos. Vou brincar, mas assim, o bem vence o mal sempre. Isso é fato. Na falta de um perito ou na impossibilidade do perito, a gente nomeia 2 peritos e aquele perito vai falar que é droga, vai ser confeccionado um laudo. A gente conversa depois, representa o juízo pela conversão em prisão preventiva dele, até que chegue o laudo. Ele vai ficar preso. Ele vai ficar preso. Tá? E falado um pouco dessa questão da prisão em flagrante, tudo, quais são os efeitos dessas drogas? O efeito pessoal, como bem observado, a questão da diferença entre o viciado, o dependente, o usuário, né, a questão da evolução. O dependente é uma pessoa que já não tem capacidade de autodeterminação nenhuma. O usuário é um curioso, que ele faz uso, ele sabe dos efeitos, ele sabe como ele vai ficar. Né? Exatamente, ele tem ciência do que está acontecendo. Sabe? Esse é o público que lá no começo, no nosso bate-papo, eu comecei a conversar a respeito da informação. Você impregnando a informação nele, ele sabendo do mal que ele está fazendo, ele tomara, né, ele se desinteressar com isso.
Então esse seria o primeiro efeito, vamos dizer assim, o efeito pessoal de sequelas. Às vezes a pessoa fica intoxicada e ela fica debilitada, é um perigo. Sabe? Tem pessoa que fala, poxa, não vou conseguir mais exercer um lazer aí, um estudo. A pessoa não, ela cria ela tem um AVC, ela fica de cama. Então esse seria um aspecto, acho que meio notório já. O que seria mais preocupante? Nós vivemos numa sociedade que ela é preconceituosa, tá? Um condenado por uso de drogas hoje, ele participa de alguns programas e está tudo certo. É jogada a responsabilidade para ele, né? Ele, feliz ou infelizmente, ele toma jeito, para de usar e pronto, ele segue a vida. O traficante de drogas já é uma situação um pouco mais complicada. Porém, muitas vezes, quando ele não pertence a nenhuma organização criminosa, ele tem a pena atenuada. A lei fala isso. O judiciário reconhece. Até pela questão do crime de tráfico não ser cometido mediante violência ou grave ameaça. Então isso abranda bastante a situação. Então ele vai para a rua mais cedo. Só que quando ele chega na rua, qual é o problema? Ele não alça mais empregos de alta complexidade e de boa rentabilidade. Ele sempre vai ficar no subemprego, que a gente chama, infelizmente. Então essa pena, ela é indeterminada. Esse é o problema. O preconceito como outros vários problemas que a gente tem na sociedade, ele pode incutir essa pena indeterminada no usuário ou no traficante. Todo mundo tem direito de errar e de contornar seu erro, sim. Mas às vezes o empresário ele não vai contratar um ex-presidiário para poder trabalhar. Por dois motivos. Um, porque ele não gosta. E segundo, será que esse cara não vai voltar, não vai ter uma recaída, não vai me roubar, não vai me matar aqui dentro? É uma preocupação dele. A gente não pode entrar nessa esfera subjetiva, infelizmente. Né? Não existe como a gente falar assim, não vai acontecer nada. A gente não pode garantir isso pela pessoa, infelizmente. Né? Então, essa era uma observação que todas essas drogas novas, tudo, elas têm causado. O público ele não sabe que a pena, que também tem a função ressocializadora, ela não basta ali no cumprimento da medida cautelar, da cessação da liberdade dele. Não, isso perpetua. Tanto que às vezes, quando eu faço um bate-papo com essa garotada, eu explico, eu falo, pessoal, né, às vezes uma mãozinha ou outra assim, mas o tráfico dá 1 ano e 8 meses de cadeia. Eu fico 6 meses e saio. Tudo bem. Só que você saiu da cadeia. O tráfico não saiu de você nunca mais. Seu nome está lá. Seu nome está lá para fins de concurso público. Você não entra mais na segurança pública. Infelizmente, você não galga. Não vou nem entrar na esfera subjetiva, né? Questão de psicológica da pessoa, nada. Mas profissionalmente, ela não consegue mais. Hoje, todas as pessoas elas pedem, por favor, carteira de trabalho, antecedentes criminais. Aí vê lá, você já foi preso por tráfico de drogas. Você já foi responsabilizado 4, 5 vezes por uso de drogas. Entendi. Tá. Viu? É que a gente não está contratando pessoa esse ano. Então o que acontece? Ela nunca vai falar assim, olha, você não está sendo contratado, até porque isso aí gera uma responsabilidade civil, né? Essa questão de não perceber a isonomia, né? Mas tem esse problema. Então, espero ter... Desculpa se eu passei um pouco do tempo, né? Eu quero parabenizar a política de antidrogas exercida pelo senhor aí. Eu tenho acompanhado, espero ter ajudado. Me coloco à disposição. Atualmente eu estou no 4º Distrito Policial de Campinas. Me coloco à disposição para eventual dúvida. E agradeço esses minutos aí de bate-papo. Que eu acredito que assim, as drogas elas sempre nos surpreendem. A verdade é essa, né? Como disse, sempre tem um carro novo, uma droga nova. Nesse momento que eu estou aqui batendo papo com vocês, tem uma droga nova sendo fabricada. Então, é muito difícil
do gato correr atrás do rato. Nesse sentido, você tem que criar, como inicialmente eu disse, o desinteresse, para que a pessoa nunca vá atrás nem do velho nem do novo. Bom, beleza? Eu que agradeço, doutor, e sempre convidado para qualquer tema que o senhor ache relevante, trazer para essa casa, para que a gente possa trazer a toda a população, né? Agregar com informações, o senhor fala com propriedade, aprendemos muito aqui, e eu quero, nesse momento, abrir para perguntas, né? Caso alguém tenha interesse em perguntar, eu só vou pedir para falar o nome no microfone. Você quer falar? Tá. Boa tarde, meu nome é Nelson, prazer conhecê-lo. Prazer. Achei muito interessante a sua narrativa e é uma curiosidade que eu tenho numa ocorrência há poucos dias aqui em Campinas, numa padaria, onde um médico neurocirurgião ativo, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Ele era amigo da minha família também. Eu estava vendendo um apartamento dele. Fiquei chocado, porque eu estive com ele, um comportamento super normal, me apresentou todo o apartamento, conversou muito comigo, numa normalidade incrível, normal. Mas o que eu estranho e fico assim uma interrogação é os últimos narrativas que saiu. Ele, segundo consta, tinha tomado 11 cervejas. Quer dizer, no meu modo de ver, ele devia estar embriagado. 11 cervejas, discutindo um problema de preço. Uma outra pessoa, que até então não sei, mas normal, ficou chateado de ver o modo de ele conversar com a Caixa, começou a falar algumas coisas para ver se ele parava com... Em resumo, após esse fato, fora do estabelecimento, o que se diz é que ele se atirou na frente do carro. O carro estava em pouca velocidade, porque tinha acabado de sair do estacionamento da padaria, então não tinha velocidade. E ele, vendo que o homem ia embora, ele, segundo consta, se atirou, escorregou no capô, e essa pessoa que está dirigindo diz que não viu ele e foi embora. Agora eu pergunto, então, uma pessoa com 11 cervejas, embriagado, é caso de polícia ou é caso de um atendimento do SAMU, alguém da padaria está vendo que está embriagado? Porque não é possível. O cara com 11 cervejas discutindo, ninguém perceber que está. Agora, com relação a outra pessoa, o senhor me falou de uma droga que a pessoa tem tipo de uma alucinação. Será que é um estado normal esse outro que diz que não viu a pessoa no capô, escorregou na frente do carro, não percebeu e foi embora? Teria possibilidade de ter uso de droga também, do outro lado? Esse estava com a droga lícita, cerveja. E o outro? Para ter uma atitude. É essa a minha curiosidade, doutor, se o senhor puder me dar um horizonte. Seu Nelson, obrigado pela pergunta, é muito pertinente. Infelizmente, esse fato foi muito lamentável. Ele era uma pessoa conhecida pela sociedade, conhecida pelos benefícios que ele fazia, as atividades filantrópicas, né? Era um neurocirurgião que atuava até com muita maestria. Minha família é toda de médicos, então tinha uma boa relação.
A gente está conversando, seu Nelson, sobre questões de política criminal, infelizmente. O álcool ele é permitido. Infelizmente, a gente não pode entrar nessa seara, né? A razão dele ter sido... a razão foi... o crime foi apurado e foi deliberado pelo meu colega, a autoridade policial plantonista. E o que acontece? Não tem como saber se ele correu. Acho que os elementos de informação que foram apresentados para o delegado de polícia fizeram com que ele categorizasse, né, o crime como homicídio e não como homicídio previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Qual a diferença? Essa diferença eu posso explicar para o senhor. Eu não posso citar o caso concreto porque não sou eu que estou apurando isso, né? E até é defeso isso. Mas quando a pessoa ela se utiliza de qualquer instrumento, inclusive o veículo, para poder matar alguém, ela é responsabilizada por homicídio doloso. Porque ela queria aquele resultado ou assumiu o risco de produção, né? E aí, independente da pessoa estar sob efeito de droga ou não, ela vai ser responsabilizada. Depois, eventual laudo dizendo que ele estava com a capacidade de autodeterminação comprometido em razão do uso de alguma droga, em razão da colheita de material hemácio, isso aí já é uma questão mais da defesa dele para poder fornecer ao judiciário. Mas naquele momento ele foi enquadrado como crime de homicídio, né? E não como homicídio culposo, que é aquele que está no artigo 302 do Código de Trânsito. Ou seja, a pessoa se jogou, não tinha como. Mas eu acredito, para o delegado ter deliberado a respeito nessa toada, é porque ele quis esse resultado ou assumiu o risco. Tá? Eu sinto muito não poder entrar nesse tema, mas é um tema delicado, é um caso que está em andamento ainda, não posso publicamente oferecer a minha manifestação aqui, tá bom? Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Tomás. Por curiosidade, a capa da revista Veja dessa semana é o MDMA. Eles estão falando do surgimento de laboratórios no Brasil, que na origem, quando essa droga surgiu no Brasil, 10 anos atrás, vinha tudo da Europa, né? Holanda, Bélgica. Agora estão achando laboratórios no Brasil e que parece que é um dos desafios da polícia hoje é o MDMA. Então, vem ao encontro aí do debate. Mas eu queria a sua opinião pessoal e profissional, não sei se elas coincidem, provavelmente coincidem, sobre a legalização, a descriminalização da maconha e outras drogas hoje lícitas. Tá. Sou contra. Tá? Acredito que várias outras drogas lícitas deveriam ser criminalizadas também pelos efeitos que causam. Tá? A maconha, falar sobre a descriminalização, a maconha foi despenalizada já. Tá? A pessoa não fica mais presa pelo uso disso. Mas ela cumpre a pessoa não é mais presa, mas ela descriminalizada ainda continua crime, ela tem que ser submetida aos programas lá que a lei antidrogas fala. Qual que é o grande problema? Felipe, é porque você é delegado e você tem que agir para prender bandido? Não, nada disso. Como eu mencionei, o Brasil não tem o mínimo de estrutura para poder subsidiar um tratamento para dependentes e para pessoas que sofreram enfermidades em razão do uso. A maconha ela é uma chave para desencadear esquizofrenia, síndrome do pânico, e a pessoa às vezes nunca mais volta. Vamos chamar isso aqui de casinha, ela nunca mais volta para casa, sabe? Infelizmente. Um exemplo disso, eu vou falar de Amsterdã. Amsterdã foi liberada a maconha. A pessoa vai para lá, come bolo de maconha, come o brisadeiro, que chama, que é o brigadeiro feito com maconha, o bolonha, né? Tudo. E o que acontece? Eu chamo bolonha. Aí o que acontece? A pessoa vai para lá, só que ela não tem a informação de que ela vai ter que entrar no estabelecimento e fazer uso
do THC, o princípio ativo do THC, né? Que aqui no Brasil a gente já tem uma briga bem bacana, que é o tratamento com base no THC para pessoa que tem autismo. Isso é bem bacana. Então o que acontece? As pessoas vão para... Aconteceria a mesma coisa aqui. Vão para lá, para Amsterdã, chegam lá, aqui a droga é liberada. Então você convida mais traficantes a venderem outros tipos de drogas. E aí o que acontece? Até a Holanda, que é um país com bem maior desenvolvimento em várias áreas do que o Brasil, está sofrendo por isso. Então já tem reportagens falando que eles se arrependem de ter feito isso, até por uma questão de política ou até cultural, não revogam essa autorização. Então eu sou pela não descriminalização, tá? Não vale a pena. Não vale a pena. É um problema que aparentemente fala, libera e taxa, coloca 800% de IPI no cigarro de maconha. Não é isso que vai resolver. Até com esse imposto, até com essa tributação que seja oferida pelo governo, não vai subsidiar. A gente sabe, vereador, o pessoal fala, eu pago o IPVA e tem buraco na rua. O imposto, até vamos falar um pouquinho de direito tributário, o imposto você paga e você não tem a contraprestação. Então o IPVA ele vai para pagar tudo. Salário disso, tudo, menos aquele retorno para o... Então, mesmo que houvesse uma política de taxar, de tributar altamente a maconha, não surtiria resultado. Acho que o Brasil está ainda caminhando na fase da informação. Você tem que criar o desinteresse para depois você começar a falar, tudo bem, o pessoal já está desinteressado, agora os que quiserem usar tem que fazer igual aquelas barracas que tem na Irlanda lá, vem aqui, para de contrair o vírus da AIDS, vem aqui, usa seringa descartável, usa agulha descartável. O Brasil está muito longe disso. Concordo. Não está preparado. Concordo 100%. Até porque nós já temos 2 drogas legalizadas que geram, né, altíssimos impostos e nós não temos uma saúde de qualidade, nós não temos um atendimento básico para uma mulher gestante, nós não temos tratamento gratuito, né, que atenda a demanda de dependentes químicos que necessitam. Hoje Campinas tem 100 vagas com o Padre Haroldo. Hoje Campinas não tem tratamento em comunidade terapêutica para jovens e adolescentes. Para menores, não tem. Segundo a diretora de saúde mental, falou que jovens e adolescentes não se tornam dependentes. Eu perguntei para ela como que usa crack de forma social. Vou usar hoje, amanhã não. Segunda-feira que vem eu uso de novo. Não dá. Então são situações aí que nós já estamos observando com drogas legalizadas, né? Essa questão mesmo da padaria que foi mencionada, do médico, né? Cadê o controle? Uma pessoa que está embriagada dentro do seu estabelecimento, que responsabilidade tem o dono da padaria, o dono do estabelecimento, de chegar e tomar uma medida? Porque depois que ele sair da padaria, ele pode bater um veículo. Por isso que eu sou contra também a venda de bebida dentro de posto de gasolina. Se é proibido beber e dirigir, e eu vou no posto para abastecer o veículo, como que eu posso encontrar lá com um pit stop da Ambev, da Brahma, da Skol, seja da marca que for? O que tem a ver? Parece que está pedindo. Abasteça, mas toma uma bebida. Sabe? Você fica trabalhando roleta russa, né? Você não sabe o que pode acontecer. Você pode tomar uma cerveja num posto de gasolina e bater o carro. Né? Sair de lá e abrir uma latinha dirigindo. Então, são situações assim que acabam indo na contramão. Por isso que eu também acredito que o Brasil não está preparado para legalizar, descriminalizar. E por isso que aumenta o número de usuários de maconha. Porque não tem regra para eles. Parece que é legal, é normal. Então, eles desafiam. E quando você legaliza uma droga, você cria uma imagem também que não é droga. É igual bebida alcoólica. Quantas mães me procuram e falam, Nelson, meu filho precisa de ajuda, mas ele não tem problema com álcool. Ele não tem problema com droga. O problema dele é álcool. Então, assim, amanhã você legaliza a maconha, legaliza a cocaína, a dona Maria vai lá, ô Nelson, preciso de ajuda.
problema do meu filho não é droga, o problema dele é crack. Mas crack é droga? Não, mas é que está legalizado, então pode. Então cria essa imagem, acaba estimulando. Nós observamos assim, pais que quando o filho chega embriagado de um rodeio, né, e o pai passa a mão na cabeça. Aí o mesmo filho começa a fumar maconha, o pai chega desesperado aqui no gabinete. Por que ele não teve desespero enquanto ele estava embriagado? Sobre o efeito de bebida alcoólica. Então, assim, são regras que nós precisamos, né, adotar com as drogas lícitas. Porque por mais regulamentadas que elas sejam, elas são regulamentadas só no papel. Quem aqui já foi parado num bafômetro? Alguém aqui? Já foi? E aí, o que que deu? Ótimo. Uma pessoa foi parada no bafômetro. Uma. De todas essas 300 e poucas pessoas presentes aqui. Entendeu? Não vai abrir a imagem. Avisa lá. Então, e tem uma outra situação, doutor, que eu acho interessante, e o senhor se sinta privilegiado, porque é difícil dar público aqui. Obrigado. É muito difícil. Tem um número aí considerável de pessoas. Até por conta do horário, eu falei para o doutor, né? Mas está sendo transmitido ao vivo, estamos atingindo aí mais de 3 milhões de pessoas. TV Câmara tem audiência, atinge toda a região metropolitana. Enfim, o contrabando hoje está sendo interessante. Está sendo interessante porque a pena é menor. A Souza Cruz, lembrando que o cigarro é a droga mais apreendida no Brasil. E é uma droga lícita. A Souza Cruz, ela tinha 2 empresas. Fechou uma. Pela primeira vez, o cigarro legalizado perdeu para o cigarro contrabandeado. Pela primeira vez na história. Então, o que o traficante está fazendo? O traficante de cocaína, de maconha. Ele está migrando para o contrabando. Porque ganha mais e a pena é menor. Desculpa, eu não lembro agora, mas qual que é? O senhor lembra a pena do... A pena do tráfico é de 5 a 15 anos. E a do contrabando de 2 a 5. Então o próprio traficante está migrando para o contrabando. Então, se legalizar amanhã a maconha, a cocaína, não fique achando que o tráfico da maconha, da cocaína vai acabar. Vai mudar o nome do crime. De tráfico vai para contrabando, porque quem não puder comprar um maço de maconha legalizada na padaria, vai comprar um maço de maconha no tráfico, no contrabando. Então, assim, não fique achando que colocar a sujeira para debaixo do tapete, legalizando e falando que o Brasil é referência, que não é. E não dá para ficar comparando o Brasil com Holanda, com Uruguai, com Estados Unidos. Como o próprio doutor disse, Holanda hoje pede socorro, Uruguai pede socorro, legalizaram de tudo que é forma maconha lá, hoje tem 2 farmácias que vendem, uma em Montevidéu e a outra no interior do Uruguai. Você tem que se cadastrar no Ministério da Saúde para comprar essa maconha. Essas 2 farmácias não conseguem atender a demanda do número de inscritos. Tem muitas pessoas que se cadastraram no Ministério da Saúde para poder comprar a maconha, só que não usam, eles compram para revender. E aí, como não tem mais para vender, eles vendem por um preço valorizado, né? Acabam supervalorizando. Isso potencializa o tráfico. E aí a guerra começa a acontecer entre as facções, né? Os traficantes, por tomar conta dos espaços. Então, assim, nós temos que tomar cuidado quando discute legalização e descriminalização no Brasil. Porque nós podemos estar realmente criando um país de loucos. Um país que não tem saúde e legaliza uma droga perturbadora do sistema nervoso central, que é a maconha. Como que faz? Se eu tiver um filho ou uma criança que vem aqui agora, Nelson, preciso de ajuda, eu quero parar de usar. Eu não sei para onde encaminhar. Não sei. Hã? Posso encaminhar para o Nova Vida, é um grupo, né, do Bola de Neve, é um grupo muito forte, eu encaminho muitas pessoas, desde a época da Coordenadoria de Prevenção às Drogas, mas eu falo assim, se for necessário, por exemplo, um tratamento, né, vocês têm a comunidade terapêutica? Não é própria do grupo Nova Vida, mas a gente tem várias
Sim. Gratuito. Isso é o mais importante, porque nós temos o quê no município de Campinas? Nós temos o CAPSI, Centro Psicossocial Infantil. Só que o Centro Psicossocial Infantil, ele trata o autista, ele trata o síndrome de Down, ele trata o esquizofrênico, ele trata o dependente de droga. Então, assim, é muito complicado, muito difícil. Eu não sabia, eu sabia do grupo. Né? Fala no microfone. E a gente atende também as famílias, os codependentes. Então, da mesma forma que a gente trata o dependente, a gente trata a família, porque a família está tão doente quanto o dependente. Isso é ótimo. São serviços assim, por isso que eu falo, a igreja hoje ela salva mais vidas que o poder público. Muito mais. Hoje, se depender do poder público, é o que eu falo, tudo que é público não funciona. Transporte público, saúde pública, né? Saúde pública principalmente. Então, eu tenho absoluta certeza que as coisas vão começar a melhorar quando de fato regulamentarem as drogas legalizadas. Mais alguma pergunta? Como que está o nosso horário? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos mais 10 minutos. Meu nome é Cícero Marcos. Eu sou um resultado de comunidade terapêutica. Sou diretor de uma casa. Nossa casa se chama Desafio Jovem Eliasib, que tem mais ou menos há 30 anos aqui em Campinas. E eu gostaria de perguntar o que vocês pensam sobre comunidade terapêutica, porque nós trabalhamos com a Bíblia Sagrada e nosso resultado é muito bom, de média de 30 pessoas, 15 delas são totalmente recuperadas. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre comunidade terapêutica. Eu sou suspeito para falar porque eu defendo muito, né, o Instituto Padre Haroldo, a comunidade terapêutica do Padre Haroldo Ram. Eu tenho praticamente 80% dos casos que eu recebo encaminhados para o Instituto Padre Haroldo. Obviamente que eu conheço outras comunidades terapêuticas também. Nem todas têm uma equipe técnica, que eu acho que isso daí é muito importante. Porque a maior preocupação hoje da família, da pessoa próxima, é saber aonde você está colocando aquela pessoa. Sim. E às vezes no desespero tem muitas comunidades, né, que acabam pedindo isso, pedindo aquilo. O responsável ali no desespero vende uma casa, vende um carro para pagar o tratamento. E na hora que passa a primeira semana, vem a notícia que o menino quer desistir. Aí, de fato, você vai querer conhecer. Por que ele quer desistir? Aí lá não tem psicólogo, não tem assistente social, não tem grupo, não tem horário, não tem disciplina, não tem leitura, não tem a larboterapia, não tem espiritualidade. Né? Então, assim, são vários conceitos hoje de comunidade terapêutica. Tem o conceito oficial, né? E o nome já diz, o que é uma comunidade terapêutica. Né? É um ambiente que atende de forma voluntária, com desejo. A pessoa tem que querer. E o corpo técnico orientando, auxiliando. O próprio Padre Haroldo diz que para você parar de usar droga, você precisa participar de um pilar. De um pilar onde você... De um pilar não, de um tripé. Onde você precisa ter 1% de vontade. 1% de vontade é o suficiente. O resto a comunidade terapêutica faz, que é 33% larboterapia, 33% espiritualidade, 33% leitura. Você saber o porquê você está lá. Né? E esse 1% é a sua força de vontade. Tem muitas comunidades terapêuticas que não oferecem esses 99%. Ela só quer que você pare de usar. Então você vai lá e escreve uma carta de próprio punho, eu quero parar de usar droga, porque a droga fez isso na minha vida, eu era assim, perdi tudo, papapá. Tá bom, você entra lá, cadê os 99% para te dar um amparo, para te dar uma retaguarda? Você não tem. Então, tem várias comunidades terapêuticas que, infelizmente, atuam sem equipe técnica. Mas o carro-chefe é 1%, não tenha dúvida disso.
A sua força de vontade você para até sem tratamento, às vezes de frente para o espelho. Então, assim, eu sou favorável à comunidade terapêutica, admiro muito as comunidades que eu conheço, recomendo, encaminho, né, e luto para que Campinas tenha, no futuro aí, tomara que o mais breve possível, uma comunidade terapêutica municipal, né? Um centro de recuperação para o dependente químico municipal. Campinas tem terra para isso, tem profissionais de qualidade para isso, tem grupos para isso, inclusive o grupo da Igreja Bola de Neve, né? E todos no mesmo ambiente, todos no mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho, que é tentar trazer a paz, a liberdade para essas pessoas que estão presas nas drogas. Nós temos muitas pessoas, muitas aqui presentes, que se dedicam a isso, né? Que se dedicam a isso de uma forma ou de outra, diretamente, indiretamente, às vezes passando um telefone de um grupo pelo WhatsApp, você está ajudando a outra pessoa. Então, tem muitas pessoas aqui voltadas para isso, e esse é um sonho que eu tenho, né? Eu vou usar um nome pejorativo aqui, mas o poupa-tempo do dependente químico. Um lugar que a pessoa tenha que ser tratada ali, tudo no mesmo ambiente. CAPES, grupo de apoio, comunidade terapêutica, retaguarda médica, tudo junto. Nada de ficar como é hoje, perambulando pela cidade, vem no gabinete do Nelson, vai para a coordenadoria de drogas, vai no CAPES, aí vai no postinho, aí é 6 meses para o exame de urina acontecer, aí não sai o resultado daquilo, não sai o resultado disso. Resumindo, é mais fácil usar droga. Então esse é um sonho pessoal. E com certeza vou precisar do apoio de todos vocês, né, para que isso se concretize. Quer falar, doutor? Não. É a favor também? Acredito, só para complementar, e vou ao encontro do que foi mencionado, as comunidades terapêuticas, elas envolvem você resgatar a dignidade humana. Você ressocializa alguém que em num determinado ponto da vida se perdeu nas drogas, tá? Ela tem amparo. Ali é a família dela. Esse é o ponto principal. Muitas vezes já chegamos a efetuar prisões de adolescentes que a gente encaminhava para o IP, depois ela era liberada, voltava para o mesmo ponto de venda de drogas. E aí o que acontece? Eu até perguntava, eu falava, viu, você tá brincando com vamos dizer assim, você tá achando que ele eu não tenho para onde voltar. Eu estou voltando para o crime porque eu não tenho para onde voltar. Então, parabenizar, acredito que uma equipe multidisciplinar, ela é necessária. E aí, qual que é o problema? O governo não fomenta. Entende por que não da liberação das drogas? Porque começa na maconha, depois, vamos liberar a cocaína também. A cocaína era liberada antes, né? Ela era tratamento para febre do feno. Hoje é rinite, né? Alérgica. Arrebentava tudo aqui, aí não tinha mais rinite. Então, o que acontece? Parabenizar, continua com esse trabalho. Você é um vencedor e você é o exemplo lá. A pessoa ela vai olhar no espelho e vai te ver, Cícero. Então, manda abraço e parabéns, tá bom? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Nelson aí pelo convite, né? E dar os parabéns ao doutor pela palestra, pelo bate-papo. É mais uma curiosidade. Sempre tive, falei, agora é o momento de perguntar. Tem algum número, né? Porque, assim, faz uma apreensão de droga. Então, aí a pessoa fala, não, esse é para o meu uso. Qual que é diferenciar entre usuário e traficante? Tem algum número? Eu sei que é bem amplo esse tema, mas assim, só mais ou menos diferenciar. Esse é traficante, esse é um usuário. Essa é a minha curiosidade que eu tenho. Tá, obrigado, é uma pergunta muito pertinente. Na verdade, quando eu mencionei lá atrás que a preocupação para combater o tráfico de drogas ela é mundial, e aí são implementadas as delegacias especializadas, os policiais que ficam lá, eles se debruçam
e começam a estudar muito sobre o comportamento do traficante de drogas e do usuário. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela é surpreendida na casa dela com 1 quilo de maconha no freezer. E aquilo ali ele gosta mais do que a mãe dele. Então o que acontece? Você está preso por tráfico de drogas? Depende. Existe uma investigação anterior dando conta de que ele é comerciante de drogas? A droga estava repartida em vários pedaços? Ele estava num local que é local de ponto de venda de drogas? Ele tem dinheiro trocado junto? Então são vários elementos de informação que os policiais, ao longo dos anos trabalhando, eles verificam. Muitas vezes, eu já cheguei a prender bons traficantes aqui com 3 pinos. Porque a investigação anterior dava conta que ele tinha vendido vários quilos. Só que no dia, um pouquinho antes da gente entrar na casa dele, ele colocou tudo pelo ralo. Ele foi pego com aquilo ali. E aquilo ali fundamentou a condenação dele. Então, não sei se eu respondi claramente a sua pergunta. Existem vários elementos, né, que os policiais especializados nesse tipo de crime, eles analisam. Então, a pessoa tem dinheiro. Por que o dinheiro trocado? Você pega um traficante de droga, ele está com 5 mil reais em nota de 100. Opa, quanto custa uma porção? 10 reais, 20? Por que ele está tudo com nota nova de 100? Pode ser que esse dinheiro seja de outra coisa. Tem que analisar imparcialmente, de maneira imparcial. Tá? Se essa droga é para ele, por que está fracionado em 1000 papelotes? Porque ele gosta ali, peraí, deixa eu pegar um papelote? Não. Já é um indício de tráfico, já é um indício de venda. Né? Eu estou com essa droga na mochila aqui, eu estou andando de bicicleta, estou voltando para minha casa. Ele é pego aqui na região central. Onde você mora? Eu moro ali no DIC. Meu amigo, mas o que você está fazendo aqui no centro? Eu vim aqui andar de bicicleta e estou com 1 quilo de droga aqui na mochila. Mas isso aqui é para o meu uso, viu? Comprei na promoção. É para eu fumar pro resto da minha vida. Sabe? Então o que acontece? A pessoa ela tenta impregnar no policial, principalmente no militar, que detém. Exato. Ela caça argumentos dos mais variados. A imaginação do ser humano é uma coisa linda. Então ele caça vários argumentos e quer explicar que ele quer se colocar na condição do usuário. Eu fui advogado muitos anos, criminalista. Então, quando eu advogava para traficante de drogas, eu já sabia tudo. Então, quando você passa para o lado de cá, tem que inventar desculpa nova, senão não vai. Então, assim, voltando ao assunto, que é um assunto de seriedade e que muitas vezes, acaba gerando injustiça, tá? Muitas vezes o cara ele está na hora errada, no lugar errado, com as pessoas erradas e com a quantidade errada de droga. Às vezes ele é usuário, só que ele é promovido a traficante. Infelizmente. Ele é promovido de artigo. Então, espero ter... É um conjunto de informações, tá? Não é simplesmente a quantidade de droga. Claro, você pegou um cara com 100 quilos de cocaína na casa dele, ele fala, não, é que eu gosto de cocaína. Obviamente que já existe um bom senso. A polícia é bom senso. Não é simplesmente você atrelar a conduta de alguém a... Esse pensamento está ultrapassado já dentro da polícia. Você tem que analisar sempre um sistema. Tá bom? Mais alguma pergunta? Quer bater palma aí, Guina? Quer fazer alguma pergunta? Não, tranquilo. Podemos encerrar? Então, antes de mais nada, agradecer também a presença da Joyce. Esse sobrenome eu não sabia. Atamankzuk, tá certo? O que é? Ucraniano. E também da Bia. A Joyce é da entidade ESPRO, Ensino Social Profissionalizante. Tá a equipe toda aqui. De Jundiaí? Poxa, não passaram nada pro cerimonial, dormiu o cerimonial, hein? Poxa vida, quando for fazer comissão de um vereador que não dorme, você não pode cochilar. Mas tudo bem. Então, meus cumprimentos aqui a todos do ESPRO, tá? Inclusive aos jovens aprendizes.
Um abraço a todos lá e que eu possa aí no futuro também poder estar levando junto com o Dr. Felipe a palavra lá para eles. Eu acho que também seria legal esse tema, hein? Das drogas novas. Doutor, mais uma vez, meus cumprimentos, meus agradecimentos e quero colocar não só o meu mandato à sua disposição, como também toda a Câmara Municipal. O que o senhor precisar dessa casa, desse vereador, eu estou aí à disposição do senhor. Muito obrigado. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Dou por encerrado a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Cadê o texto de final? Cadê? Aqui não tem aqui o final. Não, 28 é hoje. Então, todos convidados aí para a próxima reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. E a data será divulgada no meu Facebook, será divulgada no meu Instagram e também no site da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado a todos. Tá, o áudio ainda tá? Tá funcionando? Tá saindo? Não. Converso agora com o vereador Vinícius Nelson Ostri e a gente vai falar então como foi a 9ª reunião ordinária aqui da comissão. Que balanço o senhor faz da apresentação de hoje? Primeiro que o Vinícius ele é integrante da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, né? E uma pessoa também que representa bastante essa bandeira e tem um carinho muito grande pela pessoa do Vinícius e realmente hoje ele fez falta. O assunto foi muito pertinente. O Dr. Felipe, que é delegado, falou sobre as novas drogas, né? E pôde deixar assim de uma forma muito clara, né, que esse cardápio de substâncias ele vem crescendo, né, e potencializando os nossos jovens a fazer o uso cada dia mais precoce de inúmeras drogas, em especial das drogas sintéticas, que é o caso da balinha, que é conhecida como êxtase, o caso do LSD, conhecida como docinho, e outras substâncias também alucinógenas e que gera mudança de comportamento e acabam também gerando mortes. Pessoas acabam morrendo devido ao uso e abuso de drogas. Então, eu fiquei realmente assim impressionado com a qualidade da fala do Dr. Felipe, como também de todas as regras que ele apresentou para o público presente, para todos que assistiram pela TV Câmara, referente aos serviços de prevenção e também repressão da Polícia Militar. Vereador, como o senhor mesmo fala, a cidade não fecha, não para, ela é dinâmica, ela é viva, né? E novas substâncias aparecem. Então, debates como esse, para levar para a população, para a televisão e presencialmente, é importante para que se conheça e se encontre políticas para se combater. Exatamente. Você deixou assim a coisa redonda. Graças a Deus, algumas pessoas compreendem quando eu falo que a cidade não fecha. A cidade não fecha porque realmente as coisas estão acontecendo a todo momento, né? E nós, como representantes do povo, vereador no caso, precisamos, né, dar um amparo e levar a informação ao máximo de pessoas possíveis.
E é isso que nós estamos fazendo, aproveitando que nós temos aqui a TV Câmara, né? E a TV Câmara contribuindo por multiplicar toda essa informação passada. Isso eu faço através das palestras, nas escolas, nas igrejas, nas associações. E a TV Câmara, ela tem todo esse profissionalismo, né? Através de vocês, jornalistas, repórteres, né? Que acabam aí multiplicando todas as informações e trazendo um pouco mais de esperança para aquelas pessoas que necessitam de ajuda. Daqui da conversa de hoje, dá para ter alguma ideia de alguma política que se pensa em trabalhar já nos próximos meses e até mesmo no próximo ano? Eu pretendo, através de toda a fala do Dr. Felipe, né, que foi muito produtiva, né, tentar abordar algum projeto ou, de repente, algo ligado à repressão, né, ao usuário de droga, ao traficante de droga, aqueles que financiam o crime organizado, como também o trabalho de prevenção e informação através da educação, né, tendo em vista que agora as escolas cívico-militar, né, estão aí fazendo todo o sucesso. Então vamos aguardar esse piloto com a primeira escola cívico-militar em Campinas e, de repente, inserir o nosso trabalho de prevenção com um projeto de lei específico e, com toda certeza, os militares vão apoiar. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E a gente encerra aqui a nossa transmissão da 9ª reunião ordinária da Comissão de Políticas e Prevenção às Drogas da Câmara, e você fica com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.